Oi, aqui é o Delate, e antes de começar o vídeo, queria agradecer a vocês pelo apoio nos últimos vídeos. Graças a isso, chegamos a 2.000 inscritos no canal, e esse aqui é o meu presente pra vocês. Queria agradecer também ao D4NZX por me ajudar a editar esse vídeo, e também ao Norantri pela linda thumb desse vídeo. Enfim, vocês estão preparados? Então é isso, aproveitem! Oi, aqui é o Delate com mais um vídeo, e dessa vez eu apresento a vocês a teoria suprema de Chicken Nugget. Nesse vídeo você saberá tudo por trás da origem, complicações, características e problemas pessoais dos personagens de Chicken Nugget. Um resumo rápido para quem não sabe, Chicken Nugget é uma websérie do YouTube criada em 2020 pela Kyra Kupperski. Chicken Nugget utiliza o método mais recente de vídeos chamados Shorts, que são vídeos utilizando a resolução de celular, e que geralmente tem menos de 1 minuto de conteúdo. Os personagens da série são o Chicken, que é um cachorro com orelhas grandes e meio esquisito, a Cheeseburger, um gato com um tipo de chapéu de hambúrguer, Ice Cream, um coelho demônio, Slushy, uma raposa fanfiqueira, French Fry, um dragão celestial, Hot Sauce, um esquilo desagradável, Sour Pop, um panda vermelho, Coffee, uma ovelha com fantasia de lobo e para finalizar, o Bezel, que é um relógio. Os shorts de Chicken Nugget são divididos em 3 tipos: fillers, que são shorts sem nenhum envolvimento com o resto dos episódios, geralmente com coisas aleatórias acontecendo e que é disponível em grande parte do catálogo. Anúncios e merchandising, que são em menor escala shorts que divulgam algum produto ou também fazem algum aviso sobre a série. E o foco desse vídeo, os shorts de lore, que são shorts que mostram um pedaço das origens dos personagens, geralmente sobrepostos a uma escala média. E é isso que vamos tratar hoje, a origem de tudo, como tudo aconteceu e o que está acontecendo atualmente. Você saberá de tudo. O que é Chicken Nugget? Vindo da bio oficial do canal do YouTube, temos essa pequena descrição oficial, uma websérie de comédia sobre um cachorro estranho de orelhas grandes chamado Chicken Nugget e seus amigos com nomes parecidos de comidas de fast food. Então um Chicken é só um cachorro falante e estranho? Não, é muito além disso. O Chicken Nugget é uma entidade muito peculiar, porque tudo o que acontece com ele é bem estranho. Chicken é uma espécie de cachorro, até porque ele anda com 4 patas, que nem uns cachorros. Seu nome, inspirado em frangos empanados, como conhecido aqui no Brasil, e em inglês com a mesma pronúncia de Chicken Nugget. Muitos perguntam como o Chicken nasceu. Alguns acreditam que foi no primeiro episódio da série, onde ele mostra que saiu de uma caixa de frangos empanados. Entretanto, na nova era caótica de Chicken Nugget, o cabeça de relógio fala que Chicken nasceu a partir de uma corrente de energia feita pelo próprio universo. Após isso, ele foi mandado para a Terra como um semideus e colapsando na Terra. Mas a sua origem ainda pode ser bem confusa, por causa de alguns furos de roteiro, que é ocasionado durante as eras de Chicken Nugget. Isso é algo que acontece bastante durante o tempo da série, por isso várias teorias são criadas para gerar uma resposta mais realista do que realmente está acontecendo ou já ocorreu em algum momento da série. Continuando com a hipótese, ao seu corpo colapsar na Terra, Chicken cria uma radiação chamada de Chickenmination. Essa radiação faz que com tudo ao seu redor se reformule com seus gostos pessoais, e às vezes até de um jeito natural, assim criando involuntariamente alguns de seus amigos de hoje, como a Cheeseburger, Coffee, Slushy, Sour Pop, entre outros personagens. Os poderes atuais conhecidos do Chicken é quebrar as leis da física e do espaço-tempo, assim podendo aparecer em qualquer lugar existente. Além disso, ele também pode voar, ser bem intimidador e até mostrar seu sistema esquelético. O Chickenmination acontece a todo momento, não só com coisas boas, mas também com coisas estranhas que são desagradáveis até pro próprio Chicken. E isso que chamou a atenção de muitas pessoas dentro da série, essas coisas estranhas acontecendo com o Chicken. Outro poder que o Chicken pode ter, mas não foi totalmente confirmado, é conseguir alterar o passado. No último episódio de Lore do Sour Pop, onde a mãe do Sour passa uma fita do passado do Sour, que parece normal, porém era para ele explodir. E ele sempre foi conhecido por explodir. A mãe dele confirma isso. E realmente aconteceu algo diferente do que era para acontecer. Depois eu falo mais sobre isso. E o mais estranho de tudo é que o Chicken tem uma sensação que ele sabe que é uma série, e se menciona como um boneco que fica disponível para algo aleatório que vai acontecer, referenciando o que realmente acontece na série. O intervalo de tempo quando não se passa um short, o Chicken fica em um lugar completamente vazio chamado de vácuo, já que ele realmente é boneco que ele mesmo citou, controlado por pessoas reais. Todos os cenários são criados nesse vácuo e é tudo projetado por Chicken seguir um roteiro mesmo sem sequer saber que ele está atuando. Então tudo que existe nesse lugar foi criado por alguém
exclusivamente pra fazer uma cena e todo o resto simplesmente não existe. Meio bizarro, não? E uma coisa que eu tenho que citar sobre o Chicken é que ele um dia vai perder o controle de seus poderes, e ocasionalmente o fim do mundo. O Chicken Nugget é o centro do universo, e a humanidade depende do Chicken estar calmo para que nada de errado aconteça. E esse é o motivo porque o Basil tá lá. Ele só quer fazer o Chicken repensar sobre coisas que normalmente ele não pensaria. Assim, descobrindo seu passado e aceitando seu destino de destruir a Terra involuntariamente por causa do Chicken Mination. E uma coisa bizarra sobre o Chicken é que uma suposta forma verdadeira dele foi revelada, que é essa aí, com um corpo todo branco, cheio de olhos estranhos. E essa forma já apareceu em 2 episódios. No episódio Things Are Getting Weird, onde ele aparece em somente um frame, e um episódio recente da Lord Soripop, onde ele também aparece por um frame. Mas o que essa forma significa? Esses olhos têm algum significado? Tem sim, cada olho representa um personagem. Ou seja, o Chicken tem o controle de tudo que acontece, até dos próprios personagens. E a prova disso é que ele simplesmente controla a Chi no episódio Oh, That's Not Good. Porém, entre esses olhos, não tem um que parece o do Basil. Então parece que ele é o único personagem da série que não é controlado pelo Chicken. E isso também explica porque o Basil é bem diferente dos outros personagens. Porque ele não foi criado pelo Chicken. Ou seja, o Chicken não tem controle sobre ele. A Cheeseburger é uma gata do gênero feminino canonicamente bissexual e que usa um chapéu de hambúrguer. Seu nome é inspirado em hambúrguer de queijo ou cheeseburger em inglês. Ela tem uma personalidade mais introvertida, sendo um pouco medrosa às vezes, e tem como apelido Chi, mais conhecida assim pelos seus amigos. Ela tem a capacidade de se alongar e modular seu próprio corpo, mas essa capacidade é passada despercebida, onde só aparece em 3 ou 4 episódios durante a série. Mais presente nas eras antigas, mas também recapitulando nas novas eras. As maiores peculiaridades e segredos da Chi estão em seu chapéu de hambúrguer, no qual guarda vários segredos confusos e estranhos. Uma das coisas que já foi revelado é quando Chi tira seu chapéu de hambúrguer, mostrando assim que sua cabeça é uma jaula e contém uma pequena Chi aprisionada dentro de sua cabeça. Outro segredo de Chi é que ao retirar o picles espertado de seu chapéu de hambúrguer, a Chi desmaia sem nenhum motivo. A minha teoria é que ao ver a cabeça de Chi naquele short da jaula, podemos perceber que talvez ela seja meio oca. Então será que ela realmente tem um cérebro? Talvez seu chapéu de hambúrguer serve como um cérebro para Chi, é igual a um carro dos modelos mais comuns. Ao botar a chave no condutor, o carro liga. No caso para Chi, a chave é o picles espetado em sua cabeça. A Chi pode ter um chapéu tecnológico inteligente que conecta a sua cabeça e transmite energia para o seu corpo. Então, caso o picles espetado seja tirado de sua cabeça, Chi perde o controle do seu corpo e desmaia. Claro que é só uma teoria, posso estar muito louco da cabeça. E o último segredo que a Chi tem é um tipo de entidade sombria morando dentro de seu corpo. Quando a Chi faz a dilatação dessas pupilas, ele é mostrado pela primeira vez, e que provavelmente a Chi não tenha controle sobre ele. A origem de Chi ainda é um mistério. A teoria mais convincente é que Chi era uma gata comum até que ela sofreu uma mutação genética causada pela Chicken Mination, a radiação do Chicken, e assim ela ganhou suas capacidades. Outra teoria forte é que a Chi estava em uma máquina de bolinhas até que o Chicken tirou ela de lá. Mas essa não parece a mini Chi que estava aprisionada na cabeça dela? Ou será que é só uma coincidência? Então a Chi foi criada pelo Chicken pela reação do Chicken Mination? Como será que é a família dela? São gatos falantes também? Ou são gatos normais? A gente não sabe completamente. Ice Cream é um coelho demônio sem gênero com seu nome inspirado em sorvete, ou ice cream em inglês. Ela é um demônio que foi mandado pra Terra pra fazer que o Chicken junte as forças do mal. E isso é explicado indiretamente no vídeo onde mostra a origem dela. E o motivo disso tudo é que o Lorde das Trevas observou um grande poder vindo da Terra. E esse é o motivo inicial, porque a Ice Cream foi mandada pra lá. Inclusive sua forma de coelho meio fofinho foi uma estratégia pra se enturmar melhor com o Chicken e o resto do pessoal. O que na minha opinião foi meia maldade no plano em geral, causando uma imagem meio que negativa pra Ice Cream. Essa personalidade meio falsa da Ice Cream pra levar o Chicken pro mau caminho, muito que o Basil tá fazendo hoje em dia. Mas enfim, depois de um tempo o plano da Ice Cream foi interrompido por um dragão chamado de French Fry, conhecida por ser a personificação da pura bondade. Ela fez um contato de alienação com a Ice Cream para trabalharem juntos e proteger o Chicken
para que nada saia do controle. A Ice Cream é conhecida por ser meio irônica com o resto dos personagens, fazendo comentários até um pouco desagradáveis com as pessoas e até criando laços negativos com alguns deles, como por exemplo a Coffee, que estava servindo como uma protetora da Chi, e o Soripop porque ele é uma criança e também porque ele geralmente explode na presença da Ice Cream. Por outro lado, a Ice Cream tem uma boa relação com Chicken, Hot Sauce, French Fry, Slush e até simpatiza com Basil. Ela atualmente está tentando restabelecer os laços com seus amigos, como por exemplo no short de Natal de 2023, quando a Coffee e a Ice Cream até se entenderam e a Ice Cream revelou no short que ainda tem um pouco de medo da Coffee. E em outros shorts, pelas palavras da própria Chi, ela diz que a Ice Cream ajudou entre o relacionamento da Coffee e ela, então provavelmente tá tudo bem entre a Chi também. E o Soldi, que mesmo ela tentando ajudar ele, meio que o Soldi continua sendo meio chato, então o relacionamento neutro ou até negativo entre eles. A Ice Cream não tem muitos poderes grandiosos, mas ela pode invocar demônios, e também pode se transformar em um monstrão gigante. Porém, tem muitas outras fraquezas, como coisas fofas, crianças e outras fraquezas comuns entre demônios. Slush é uma raposa azul do gênero feminino, estatura média, bissexual, cujo seu nome é inspirado em smoothies, ou milkshakes, como é mais conhecido mundialmente. A Slush é bem conhecida por ser a personagem mais relevante da série, porque ela faz várias críticas e representações baseadas na vida real. Mas pelo que eu percebi, ela representa as pessoas mais extrovertidas, contando com as fofocas do mês, indo em festinhas e essas coisas que as pessoas fazem na vida real. Sua personalidade é bem agradável, tem bastante carisma, sempre apoiando as ideias dos outros, fazendo discursos praticamente sem erros. Slush gosta de animes, músicas, desenhar, sempre comunicativa, mas existem algumas personalidades mais secretas dela que são meio bizarros. Como por exemplo, ela querer namorar um personagem fictício e trazer ele pra vida real, por meio dos poderes da French Fry, o que não pode ser muito saudável pra saúde mental dela. Além disso, ela tem uma fissura por palhaços, por algum motivo, o que é meio bizarro na minha opinião. Enfim, Slush tem uma relação muito aberta com o pessoal, gosta de todo mundo, ela tem uma amiga chamada Milkshake que vive se mantendo em furada, principalmente com seus relacionamentos tóxicos com outras pessoas. Porém, a Slush, mesmo assim, vendo sempre sendo positiva, pelo menos às vezes fingindo, mas sempre falando a sua opinião sobre as coisas. French Fry, um dragão celestial sem gênero que veio do céu para impedir uma catástrofe. Esse é o resumo bem resumido. French Fry foi enviado para a Terra no mesmo motivo da Ice Cream, só que ao contrário. Ela veio para proteger o Chicken secretamente, obviamente porque ele não pode saber que é um semideus, senão isso poderia dar bem ruim mesmo. French Fry veio para fazer amizades com o Chicken, só aceitando as loucuras que ele poderia proporcionar, sendo a mais calma e a mais receptível possível. E nesse cenário a Ice Cream veio para ser até uma antagonista da série no começo. Por isso, depois de um tempo, a French Fry persuade a Ice Cream para que elas trabalhassem no mesmo lado. E para isso, a Ice Cream e French Fry precisariam manter esse segredo. Então, para que puderem discutir isso sem problemas, elas criaram um namoro fake, que claro, ocorreram muitas brigas no começo, por cada um ter uma ideologia diferente, mas, já que elas praticamente são opostos uma da outra, elas se completam, fazendo assim um equilíbrio perfeito. E completando esse negócio de casal, a Kyra, antes da French Fry ser feita, disse que talvez o namoro da Ice Cream ocorreria com a Slush. Talvez pra época parecesse mais normal, mas não dá pra imaginar como que seria isso hoje em dia. Então provavelmente foi a melhor opção ter criado a French Fry pra ter essa relação. A French Fry tem dois poderes muito bons: conceder desejos sem limites, ou seja, ela pode conceder qualquer desejo, sendo até o mais absurdo possível pra qualquer pessoa que chega nela e pedir, mas obviamente ela escolhe o desejo que vai ser realizado ou não. Como por exemplo, ela rejeitou o pedido da Slush de trazer um personagem fictício pro mundinho dele, por causa que isso poderia alimentar o ego da Slush, né? E depois ela ficar maluquinha das ideias. Outro poder que a French Fry tem é a levitação. Obviamente, levitar é bem mais fácil que andar e também mais divertido. E além desses dois poderes, a French Fry também consegue transformar em um dragão gigante, tanto como a Ice Cream, tanto como a French Fry, escondem suas formas verdadeiras para se enturmar melhor com o tamanho de Chicken Nugget. Falando em se enturmar, a relação dela como pessoa também é bem agradável. As coisas que a French Fry não gosta em relação da turma são as mitadas da Ice Cream, quando ela diz coisas sem filtro, e além disso ela também não gosta do Basil, porque eles no papel são praticamente rivais, então por isso que eles têm essa versão secreta entre eles.
Agora vamos falar sobre um personagem secundário mais polêmico entre a comunidade. Metade odeia, metade ama, que é o Hot Sauce. Seu nome é inspirado no molho de pimenta, que em inglês fica Hot Sauce. E esse nome condiz muito com o que ele era um tempo atrás. Um esquilo que era desagradável por praticamente zoar os outros da turma e tirar sarro do que eles fazem. Por isso, o Hot foi esquecido por bastante tempo, quase um ano, até que um dia ele volta com o mesmo jeitinho dele. Um tempo depois, Hot percebe que está sendo um pouco desagradável, porque ele está sendo esquecido pela turma. E o motivo é óbvio, porque você andaria com um cara assim, que na maior parte do tempo só vê o lado negativo das coisas e ainda te zoa. Então Hot Sauce dessa nova era quer se redimir, mostrar que ele pode ser bom às vezes. Por isso nos shorts recentes ele fala com o Chicken sobre isso. Chicken obviamente apoia a ideia, já que com essa mudança de personalidade o Hot conseguiria ter mais amigos, já que essa nova personalidade seria algo mais positivo e com mais elogios. A situação atual do Hot é que ele atualmente está tentando ser uma pessoa melhor, aparecendo às vezes, mas não falando nada demais. Um personagem bem neutro por enquanto. A Ice Cream é a personagem mais próxima de fazer amizade com ele, porque os dois são bem parecidos. E o Chicken é outro que parece ter sido desculpado com o Hot, porque tá vendo o progresso que ele tá fazendo. Então eles estão se entendendo melhor. Soul Pop e o panda vermelho que explode. É um resumo bem rápido do personagem. Seu nome vem dos refrigerantes, porque ele gosta bastante de refrigerante. Ele é uma criança de 8, 9 anos, conhecido por ser bem imperativo e ter bastante energia. Se ele correr, ele não para mais até explodir, provavelmente. Seus poderes, eu acho que são meio óbvios. Ser bastante ágil e poder explodir a qualquer momento sem poder se machucar. E também ele tem uma cabeça de sopa. Não que seja algo útil. As relações que o Sword tem entre os personagens são boas. Na verdade, só a Ice Cream, o Basil e talvez um pouco do Chicken, que esteja meio pé atrás nessa relação. A Ice Cream porque ela não curte crianças e tem medo de coisas como ele. E o Basil porque o Sword vive praticamente na nova geração. E existem coisas que os jovens fazem hoje em dia que são bem diferentes do que o Basil conhece. E acaba que ele não entende a razão disso. Ele também tem uma mãe chamada Sarsaparilla, que importa com o Sword, sempre protegendo ele, cuidando dele. E é claro que a mãe dele fala que ele é um anjinho, mesmo ele causando alguns problemas em certas situações. E claro, seu pai, que foi culpado. Mas enfim, o Sword, que é conhecido por explodir, né? Porém, ele já não explode faz mais de um ano. Vocês perceberam isso? O último short que o Sword explode é um episódio chamado Gun, onde ele masca um chiclete e explode. É praticamente isso o episódio. E depois disso, nunca mais o Sword explodiu novamente. E isso é meio que comentado no último vídeo longo do canal, onde o Chicken pergunta pro Sword se ele já explodia antes, né? Se ele já tinha poderes antes que ele conhecesse o Chicken. E o Sword falou que sim. Pelo menos ele acha, né? Então eles vão pra casa da Sarsaparilla, vê uma fita da infância do Sword. Porém, nada de incomum acontece. Ele não explode nem nada. E a mãe do Sword jurava que ele explodia. Porém, na fita, nada consta. E o Sword fica muito confuso, porque ele não sabia que não tinha poderes na infância. E a resposta pra tudo isso é o próprio Chicken Mination. Porque o Chicken que passou poderes pra eles. Porém, já faz um ano que ele não explode. Será que o Chicken ele mudou o passado sem saber pra tentar resolver as coisas, entre aspas? A gente ainda não tem certeza, mas realmente é algo muito bizarro. Coffee, mais conhecida como Kit Momento pelos íntimos, tem o seu nome inspirado no café, a pronúncia é a mesma, coffee. O que muita gente fala quando vê pela primeira vez, ela é um lobo, muito provável. Porém, não, na verdade ela é uma ovelha. A Kyra na hora estava em dúvida se a Coffee ia ser uma ovelha ou um lobo, então por que não juntar os dois, né? E daí vem, como assim ela é furry? Ok, tudo bem? Tamo junto. A Coffee meio que veio do nada. O Chicken tava fazendo um trabalhozinho como um pastor de ovelha. E aí aparece ela, né? Que é meio que diferente das outras ovelhas, porque ela tem uma fantasia de lobo. E o motivo dela querer se fantasiar como o próprio predador é porque ela queria experimentar coisas novas. Nossa, isso tá parecendo um discurso de ódio contra a Coffee. Só pra deixar claro, é a minha segunda personagem favorita, tá? A Coffee queria esconder suas intenções reais. É como no short, como o Chicken e a Tia imagina como ser uma ovelha com fantasia de lobo, que aparece como um cara amedrontador, mas na verdade é bem suave e tranquilo. Mas tudo bem, ela só tá querendo se destacar e ser diferente dos outros. Coffee é do jeitinho mais sozinha na dela, com uma voz bem bonita e suave, e ela é bem agradável pra falar a verdade, menos com a Ice Cream. A Ice Cream vocês sabem como ela é, né? A Ice Cream chegou lá falando, vou assustar a Ti só na brincadeira, só na zoeira. E aí durante o tempo a Coffee virou um guarda-costas da Ti. E a Coffee muito brava com a Ice Cream, mano, atormentando ela até ela psicologicamente. A Coffee não tem muitos poderes visíveis, ela é bem estruturada e forte. E é claro que eu não poderia esquecer, né, do casal do ano, a Ti e a Coffee, que recentemente começaram a namorar
namorar e é um namoro de verdade, não é como a Scream e a French Fry, que só estão juntos. E essa relação teve mais de um ano de espera, Chi tendo um crush na Coffee e no final tendo coragem pra chamar ela. Demorou? Sim. Mas pelo menos aconteceu e deu certo. Eu também apoio. E a relação entre os dois personagens são bons. Tirando a Scream, obviamente, o personagem mais injustiçado da série. Aí eu tenho que citar o tanto de gente que pensou que a Coffee ia namorar a Slush ou até o Chicken. Basil, a personificação do tempo. A Lore em pessoa. Um dos personagens mais importantes de Chicken Nugget. Basil é uma entidade com um corpo humanoide, mas ele tem uma cabeça de relógio. O nome Basil, na vida real, é aquela parte redonda que cobre os relógios. Aquela que prende o plásticozinho. Seu nome foi inspirado nisso aí. Tá, mas vamos lá, o que é o Basil? E por que ele é tão importante? Começando que ele é o único personagem principal da série que não é um animal. Isso já era estranho pra um novo personagem. A comunidade ficou tipo bem confusa e até sendo odiado por alguns. Basil tem uma personalidade meio caótica, às vezes querendo perturbar a paz. E vocês sabem, né? Ele tá querendo se enturmar com o pessoal, mas mesmo como a French Fry disse, o Basil parece um objeto fora de lugar, ele não combina com o ambiente, sabe? Por isso nos últimos shorts ele tá supostamente tentando ser uma pessoa melhor, mas eu não caio no papo dele não. Com certeza tem algo por trás, já como ele é visto como um vilão pela French Fry. Bom, os poderes dele eu acho que não são nada demais. Teleporte, se transformar em imortalidade, claro, manipular o tempo. Se ele quisesse acabar com a série agora, ele podia. Basil vem observando o Chicken, vendo as coisas estranhas que vem acontecendo com ele, e perceber que o Chicken tem um poder oculto em seu corpo. Por isso, o Basil até incentiva o Chicken a continuar a ser estranho, para estudar o que ele pode fazer. E é claro que ele sabe que o Chicken vai destruir o mundo, isso é só questão de tempo. Basil tem uma relação neutra com a maioria dos personagens, positivo com a Slush e Coffee, negativa com French Fry e Soda Pop, e neutro com Chicken e Ice Cream. E é isso, essa é a minha teoria. Tudo tem uma explicação e Chicken Nugget é realmente uma caixinha de surpresas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ele deu muito trabalho para ser feito. Se você quiser me apanhar, eu tenho meu LivePix, que é livepix.gg/delight. Se você quiser, você pode doar qualquer valor, que eu mostrei sua doação nos próximos vídeos. O YouTube não paga muito bem, então isso seria um extra para eu continuar trazendo vídeos como esse para vocês. E obrigado a você por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!